Olá, pessoal! Estamos hoje aqui para continuar o nosso curso sobre a história da filosofia ocidental. Vamos hoje, então, continuar ali nossos estudos sobre o Aristóteles. Estamos na nossa segunda aula sobre Aristóteles. Serão 19 aulas para tentar contemplar o pensamento desse autor. Estamos falando lá do terceiro período da filosofia antiga, da filosofia grega, que é o período ontológico ou o período da grande síntese. Então hoje vamos dar continuidade ali para a gente tentar entender como pensava o Aristóteles, quais eram suas principais ideias, quais eram as diferenças dele e de Platão. Hoje nós vamos tratar especificamente da questão dos escritos. Serão 3 aulas onde nós comentaremos ali sobre a questão dos escritos, a grande problemática dos escritos de Aristóteles. Em relação a Platão, nós também comentamos ali o grande problema dos escritos, mas aqui quando a gente vai falar agora do Aristóteles, é uma situação bem complicada, é uma situação bem diferente. Por quê? Porque os escritos dele, na verdade, foram parar em outras regiões, em outros lugares ali, e isso, de certa forma, também contribui ali muito por algumas questões, digamos assim, relacionadas ao conhecimento, principalmente da questão científica. O Aristóteles, ele tratava da questão da ciência. O Aristóteles é considerado por alguns como o pai da física, o pai da biologia, e algumas de suas obras vão parar em outros lugares ali fora da Grécia, e isso acaba fomentando uma série de pesquisas em relação à obra desse autor, principalmente na questão e no quesito científico. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre essas questões aí, mas a gente vai tentar entender mais ali como é dividido, como são divididos, digamos assim, as obras e os escritos do Aristóteles. Estamos na nossa aula de número 68 e hoje nossa aula vai falar sobre o problema dos escritos. Então, as obras que chegaram até nós compreendem somente os escritos que compôs para as necessidades do seu ensino. Então, Aristóteles ele escrevia dois tipos de obras. Uma obra que era voltada para o seu ensino. O Aristóteles ele era professor no liceu, então ele escrevia uma série de obras que era, digamos assim, destinada ao seu ensino, que ele passava ali para os seus alunos, para os seus discípulos. Uma obra, digamos assim, mais sistemática, mais difícil, de uma linguagem mais complicada. E há uma outra série de obras que ele destinava para os ouvintes, para o grande público, tá? Então ele escreveu dois tipos de obra. Uma obra voltada para o seu ensino, né? Uma obra, digamos assim, que era voltada para os seus alunos, e uma outra espécie de obra que era voltada ali para as outras pessoas que não eram discípulos diretos ali do Aristóteles, mas era uma obra de divulgação. Essas obras que o Aristóteles escreveu para os seus discípulos são os escritos acroamáticos ou esotéricos, tá? Então, esses escritos acroamáticos são todos escritos que foram escritos por Aristóteles ou foram escritos pelos seus alunos enquanto Aristóteles falava. Enquanto Aristóteles falava, os alunos dele ficavam escutando e eles ficavam escrevendo ali aquilo que o Aristóteles dizia. Tá, então, na verdade, esses escritos também são chamados de acroamáticos. Esses escritos que o Aristóteles utilizava para o seu próprio ensino são chamados de esotéricos, mas são esotéricos com S, tá? Porque tem os escritos esotéricos com X que são diferentes. Esses escritos foram eles que ficaram conhecidos ali por nós durante muito tempo. Foram esses escritos ali que ficaram conhecidos ali pelo pensamento ocidental. Então, quando se lia Aristóteles, se lia o Aristóteles com base nesses escritos ali esotéricos, com S, que são os escritos que ele utilizava para sala de aula. Os outros escritos esotéricos, eles ficaram perdidos por um longo tempo, tá? É só hoje, atualmente, que a gente tem uma ideia melhor de como funciona o pensamento aristotélico, fazendo uma comparação entre os dois escritos. Além destes, né, além desses escritos então acroamáticos ou esotéricos com S, que são os escritos que o Aristóteles utilizava para a aula, como eu já falei, o Aristóteles compôs outros escritos que ele mesmo chamou esotéricos, esotéricos com X, tá?
isto é, destinados ao público, nos quais empregava mitos e outros ornamentos vivazes, e se mostrava tão eloquente quanto enxuto e severo se mostra nos escritos escolares. Então, o Aristóteles escreveu uma outra série de livros, como eu já falei, de obras, para o grande público, para as pessoas ali que não acompanhavam diretamente as suas aulas. Então, haviam escritos para os seus discípulos, para a sua aula, e escritos para o grande público, aqueles que não conseguiam acompanhar bem o pensamento filosófico. E esses escritos esotéricos, eles ficaram conhecidos lá na antiguidade grega, até lá, de certa forma, próximo ali do período medieval, tá? Esses escritos aqui para o grande público. Tá? Os outros escritos, os escritos que ele utilizava para a sala de aula, não. Esses escritos não ficaram conhecidos naquela época, só vieram a ser conhecidos depois, mais para frente. Mas eu vou explicar melhor para vocês. Então, aqueles primeiros escritos que o Aristóteles utilizava ali para suas aulas, os escritos acroamáticos, só vinham a ser conhecidos quando foram publicados nos tempos de Sila. Sila foi um imperador romano lá do século I a.C., por Andrônico de Rhodes. Então, o Andrônico de Rhodes, acho que foi o 11º discípulo do Aristóteles, ele publicou esses escritos acroamáticos, esses escritos esotéricos com S, tá? Por quê? Então, naquele período, vamos pensar assim, o Aristóteles ele é ali do século IV a.C., tá? Então, até o século I a.C., ali uns 300 anos aproximadamente, 300 anos mais ou menos, o Aristóteles, que era conhecido, era o Aristóteles dos escritos destinados ao grande público. Tem uma diferença. O Aristóteles, quando ele escrevia para os seus alunos, ele utilizava uma linguagem mais, digamos assim, mais complicada, era uma linguagem mais filosófica, era muito mais profundo, era de certa forma ali mais, digamos assim, voltada à filosofia. Era voltada para aquelas pessoas ali que realmente estavam querendo aprender a filosofia. Então ela tinha uma linguagem, de certa forma ali, mais rebuscada, tá? Além, de certa forma, de não de ele não estar preocupado, digamos assim, com uma sistematização de todo o seu ensino. Então ele escrevia ali de maneira áspera, ele escrevia ali de uma forma que muitos dos seus escritos ali não se ligavam um com o outro, não tinha uma ligação. Por exemplo, quando a gente pega lá o Platão, a gente percebe que Platão, você vai ler os diálogos dele, tem uma sequência lógica. Um diálogo está apontando para o outro, um está falando para o outro. É como se houvesse uma ordem. Já na questão aristotélica não tem isso, não existe isso, porque Aristóteles escreve de uma outra forma. Quando ele escrevia para os seus alunos, ele escrevia de forma sistemática, como se você fosse ler realmente um grande tratado de filosofia. Então, uma obra não se ligava ali com a outra de maneira como Platão fazia. Mas Aristóteles, na verdade, ele possui uma unidade intelectual. Então, quando você lê uma obra, você lê outra obra do Aristóteles, você vê que são obras que não entram em contradição, porque o pensamento dele está unido, apesar das obras dele, não. Uma obra trata de um assunto, uma obra trata de outro, etc. Tá? Então, essas eram as obras destinadas digamos assim, aos seus alunos, aos seus discípulos. Essas eram as obras acromáticas. Essas não ficaram conhecidas naquele primeiro período, até o século I a.C. O Aristóteles que se conhecia naquela época era o Aristóteles das obras destinadas ao grande público, as obras esotéricas com X, tá? Então foi esse Aristóteles que foi conhecido naquela época. E era um Aristóteles que utilizava uma outra linguagem, ele expressava a sua filosofia, seu pensamento por forma de diálogo, por forma de mito, etc. Bem diferente daquele Aristóteles que nós conhecemos hoje, aquele Aristóteles que foi passado, por exemplo, ali pelo período medieval. E era um Aristóteles, ele, de certa forma, que estava mais próximo de Platão. Então foi esse o Aristóteles conhecido. Então as pessoas achavam ali que liam Aristóteles e pensavam, ele é só outro discípulo de Platão. É mais um platônico, é mais um discípulo de Platão. Quando o Andrônico começa a publicar essas obras ali no século I a.C., começa a se perceber um outro Aristóteles. Eles começam a ver esse Aristóteles com esses escritos acromáticos e começam a falar, não, ele é bem diferente do pensamento de Platão, tá? Na nossa época, o que nós conhecemos são justamente esses escritos acromáticos, esse Aristóteles que se diferencia de Platão. Hoje nós temos ali
pouco contato com essas obras destinadas ao grande público, tá? Então houve, de certa forma, ali uma inversão. No começo, o Aristóteles que ficou conhecido é o Aristóteles cujas obras eram voltadas ao grande público. Atualmente, o Aristóteles que é conhecido é o Aristóteles das obras voltadas aos seus discípulos. Tem essa diferença, tá? Mas a partir ali do ano de 1920, principalmente ali com o método histórico-genético criado pelo Werner Jaeger, conseguiu-se fazer uma reconstrução, de certa forma, ali, de grande parte da relação entre essas obras acroamáticas com as obras esotéricas com X, tá? Então ele procurou fazer, de certa forma, ali uma ligação, uma união entre essas obras, procurando mostrar ali justamente a junção entre elas, tá? Hoje em dia a gente tem essa noção ali do Aristóteles mais completo, digamos assim, tanto pelas obras acroamáticas quanto pelas obras destinadas ao grande público. Mas naquela época não. Naquela época, o Aristóteles, que era conhecido primeiramente, era o Aristóteles das obras destinadas ao grande público. Depois se inverteu. Depois foi o Aristóteles conhecido pelas suas obras destinadas aos seus discípulos, tá? Então nunca foi um Aristóteles completo, digamos assim, tá? O Aristóteles das duas obras era um Aristóteles ali, de certa forma, dado pelo viés das suas obras, tá? Isso aí faz toda a diferença para você compreender o pensamento de um autor. Como que você vai compreender o pensamento de um autor se você lê apenas um estilo de obras dele? Você tem que ler completamente o autor ali para poder entender qual é o pensamento dele, tá? Segundo o relato de Estrabão, estes escritos foram encontrados na adega da casa que possuíam os descendentes de Neleu, o filho de Corisco. Então, na aula passada, nós falamos que o Aristóteles ele foi para a cidade de Assos, onde lá era fundada uma comunidade filosófica por Erasto e Corisco. Lá Aristóteles chegou, de certa forma, ali, fez amizade com eles, começou seu ensino também, e o filho do Corisco, né, que é o Neleu, ele se tornou ali um dos mais importantes discípulos do Aristóteles. E daí parece que com o passar do tempo, né, as obras do Aristóteles foram legadas ao Neleu, tá? Porque parece que lá quando o Alexandre o Grande, que foi o discípulo do Aristóteles, ele de certa forma ali ele morreu, né? Ele morreu. Houve uma reação ali contra os seguidores de Alexandre e as obras do Aristóteles estavam correndo risco, justamente porque muitos ali, de certa forma, que não eram partidários com a política do Alexandre, poderiam ir lá na escola e tacar fogo nas obras do Aristóteles, justamente pelo fato do Aristóteles ser o professor de Alexandre. Então Teofrasto, o discípulo do Aristóteles, parece que teria passado essas obras para Neleu, e o Neleu levou essas obras para uma outra cidade. E lá nessa cidade, de certa forma, né, o Neleu acabou morrendo, os descendentes de Neleu ficaram responsáveis por essa obra, venderam essas obras ali para outras pessoas, como por exemplo lá, o Apelicão. Depois essas obras foram encontradas lá pelo Sila, imperador romano, etc. E daí isso caiu na mão do Andrônico. Então vejam, as obras do Aristóteles fizeram uma longa viagem ali, foram de um lugar para outro, tá? Mas, então, o Neleu ali justamente acabou ficando com as obras do Aristóteles, que era bastante coisa. Umas obras foram perdidas ali com a ação do tempo, a umidade, a questão das traças, etc. Mas grande parte das obras ali foi encontrada justamente com esses descendentes de Neleu, mas só lá no século I antes de Cristo. Até lá elas ficaram rodando aí pelo mundo, digamos assim, a biblioteca do Aristóteles. O Aristóteles é considerado o primeiro bibliófilo da história, ou seja, aquele que é amante de livros, aquele que, na verdade, se importa com os livros, com as organizações, com o estudo, etc. Tá? Diz que ele tinha uma biblioteca imensa e essa biblioteca ficou ali então com os descendentes de Neleu, que era um dos discípulos do Aristóteles. Então, durante muito tempo, Aristóteles só foi conhecido através dos diálogos. Então, até o século I antes de Cristo, o Aristóteles ficou conhecido por esses diálogos que ele destinava ao grande público, onde ele não, de certa forma, fazia ali uma filosofia, como eu posso dizer, uma filosofia mais severa, uma filosofia mais rígida, uma filosofia, da forma como a gente conhece Aristóteles, uma filosofia sistemática. Eram obras voltadas ali para o entendimento das pessoas que não eram, de certa forma, tão familiarizadas com a filosofia. Somente após a publicação dos acroamáticos, que são os escritos destinados aos seus alunos, é que os diálogos foram pouco a pouco relegados para o ouvido pelos tratados escritos para a escola, tá? Então, assim, esses diálogos que ele destinava ao grande público, quando
passou-se a publicar os escritos acromáticos, esses diálogos foram relegados ao esquecimento, tá? Então, a pouco eles foram conhecidos. Então, esses escritos que eram os escritos que identificavam Aristóteles, com o passar do tempo, eles passaram a ser deixados de lado e passou-se a estudar apenas o Aristóteles a partir desses escritos acromáticos. Então, passa-se a ver um outro Aristóteles ali, bem diferente de Platão, tá? E é esse Aristóteles ali que fica conhecido durante vários séculos ali, durante vários anos, tá? E justamente esquece dessas obras ali que Aristóteles escrevia. Mas, para você conhecer realmente o autor, você vai ter que fazer, de certa forma, a leitura de ambos os estilos de obras, tanto as obras acromáticas, quanto essas obras destinadas ao grande público. As pessoas que interpretaram o Aristóteles esqueceram disso. No começo só focaram nas obras esotéricas com X, e depois só focaram nas obras esotéricas com S, esquecendo ali que, na verdade, o pensamento do Aristóteles possui uma unidade. Assim nasce o problema de saber em que relação se encontram os diálogos com os escritos escolásticos e até que ponto contribuem para a compreensão da personalidade de Aristóteles. Os escolásticos ali, juntamente com os filósofos árabes, eles são os primeiros a fazerem ali uma leitura mais severa do Aristóteles. Apesar, de certa forma, ali dos renascentistas realizarem críticas severas ao modo como os escolásticos e os árabes conduzem a leitura de Platão e Aristóteles, porque segundo os renascentistas, os escolásticos e os árabes, eles deformam o Aristóteles, deformam o Platão, tá? Mesmo assim, é interessante para a gente entender justamente como que esses escolásticos fizeram a leitura desses autores, tá? Então, aí tem um grande problema. O quanto que esses escolásticos conheciam das obras destinadas ao grande público, das obras esotéricas com X, feitas pelo Aristóteles. Até quando? Até qual momento que eles conheciam, eles tinham o real conhecimento dessas obras e não ficaram apenas com as obras acromáticas, tá? Então essa é uma grande questão. Até que ponto eles conheciam realmente o pensamento do Aristóteles? Eu já falei, então, vou repetir, só por volta lá do século XX, tá? Do ano de 1920 aproximadamente ali, justamente que o Werner Jäger vai fazer a leitura dessas obras a partir do seu método histórico-genético, onde ele procura realmente tentar mostrar a junção entre essas obras, entre esse pensamento ali do Aristóteles. O que está em jogo aqui, na verdade, é justamente a questão, como que esses escolásticos, então, entenderam Aristóteles, se eles fizeram a leitura do Aristóteles ali, de certa forma, dividido pela metade, se a gente for parar para pensar, tá? Por quê? Porque eles leram, fizeram a interpretação a partir das obras acromáticas, mas eles não tinham conhecimento, ou a gente não sabe até que ponto eles conheciam as outras obras destinadas ao grande público, que são obras que jogam luzes assim sobre o pensamento do Aristóteles. Então, até que ponto eles realmente conheciam o Aristóteles? Essa é uma questão que fica. Nos tratados escolásticos, o pensamento de Aristóteles aparece inteiramente sistemático e acabado. Então, esse é um dos grandes problemas ali que a escolástica acabou trazendo, tá? A escolástica, que ali é um período medieval, que vai ter como importantes figuras ali o Tomás de Aquino, o Alberto Magno, por exemplo, tá? Justamente eles trazem um Aristóteles acabado. É como se o Aristóteles tivesse sempre pensado daquela maneira, tivesse pensado diferente de Platão. É como se o Aristóteles já pensasse aquela filosofia e nunca tivesse, de certa forma, ali vacilado em relação aos seus pensamentos. Quando a gente faz uma leitura dessas obras aí destinadas ao grande público, a gente percebe um Aristóteles ali que é próximo do Platão, tá? Um Aristóteles ali que flerta com o pensamento platônico. Então, quando a gente faz a leitura tanto dos escritos acromáticos quanto dos escritos esotéricos com X, que são os destinados ao grande público, a gente percebe que há vacilações, a gente percebe que há uma mudança. A gente percebe que Aristóteles, de certa forma, nem sempre pensou da mesma forma que ele pensa, obviamente, tá? A gente percebe que há uma relação entre Platão e Aristóteles, não há uma cisão, tá? Mas há uma relação e Aristóteles, de certa forma, vai se separando de Platão. Então não é como se Aristóteles tivesse sempre pensado, né, ali diferente de Platão, mas Aristóteles segue uma linha de pensamento platônico, e foi isso que os medievais não trouxeram, porque eles trouxeram um Aristóteles acabado, um Aristóteles como se tivesse sempre pensado da mesma forma, da mesma maneira, totalmente ali diferente de Platão.
tá? Isso aí é um problema, tá? Que de certa forma ali, obviamente, só vai surgindo quando vai se aperfeiçoando a questão da análise das obras literárias dos autores. A consideração dos diálogos permite, pelo contrário, dar-se conta de que a doutrina de Aristóteles não nasceu completa e lograda, que o seu pensamento sofreu crises e mudanças. Então, quando se faz a leitura da obra de Aristóteles ali por completo, ou pelo menos daquilo que a gente tem, tanto das suas obras destinadas ao grande público, quanto das suas obras destinadas ao seu ensino, a gente percebe que há mudança no pensamento de Aristóteles. Ele tem crise ali de pensamento, como todo bom autor, como todo um filósofo tem. Ele começa falando de uma determinada forma e você chega lá no final, ele está tratando de outros assuntos, ele abandona alguns assuntos, ele começa a tratar de novos assuntos, e é isso que os medievais não trouxeram, porque trouxeram um Aristóteles ali que, de certa forma, só pensava diferente de Platão, tá? Então essa é a grande questão ali, que a leitura das obras permite com que a gente pense, né? Até que ponto você realmente conhece um autor se você não leu as obras dele por completo? A gente não tem as obras do Aristóteles por completo, mas fazendo a leitura aí dessas duas obras, tanto das obras acromáticas quanto as obras destinadas ao grande público, nós percebemos que há uma diferença no seu pensamento e isso é muito importante. Então o Aristóteles transforma a própria natureza dos seus interesses espirituais, os quais, orientados primeiramente para os problemas filosóficos, se vão depois concentrando em problemas científicos particulares. Então a gente percebe que o Aristóteles há uma diferenciação do seu pensamento, que ele começa ali tratando dos problemas filosóficos, relegados ali pela filosofia e pelo pensamento de Platão, e ele vai terminar lá falando de problemas científicos, problemas relacionados à física, à biologia, a história, etc. Então a gente percebe que o seu pensamento, ele de certa forma vai crescendo, o seu pensamento ele vai se modificando, o seu pensamento vai evoluindo, vai se transformando, tá? Então Aristóteles já não nasceu ali falando de ciência, não. O Aristóteles, ele compartilhava dos pensamentos platônicos, ele compartilhava ali das teorias das ideias platônicas e aos poucos ele vai se afastando disso, tá? Pelo estudo da formação do sistema aristotélico, foi possível deitar um olhar sobre a formação e o desenvolvimento de Aristóteles. Então, os medievais ali que fizeram uma leitura do Aristóteles, eles conheciam Aristóteles por uma parte. Os renascentistas que fizeram a leitura do Aristóteles conheceram por outra parte. Somente hoje, ali, na nossa época, a gente tem um olhar mais completo sobre a figura de quem foi o Aristóteles, justamente fazendo uma comparação entre essas duas obras ali, entre essas duas formas de escrever, entre essas duas formas de escrita, os escritos acromáticos e os escritos esotéricos com X, destinados ao grande público, tá? Então essa é a grande questão. Hoje nós conhecemos o Aristóteles justamente ali com base nessas duas obras, essas duas formas de escrita. Nós temos um olhar mais amplo, digamos assim, sobre a pessoa do Aristóteles, sobre a filosofia e o pensamento do Aristóteles. Aquele método desenvolvido pelo Werner Jaeger, que é o método histórico-genético, ele justamente faz a junção entre as formas de pensamento ali dos dois escritos e procura, de certa forma, mostrar ali a evolução, de certa forma, genética do pensamento de Aristóteles. É um método que encontrou uma série de problemas ali depois, devido a uma série de interpretações que outras pessoas deram, mas, de certa forma, trouxe luzes ali muito importantes para o pensamento e para a descoberta da pessoa de quem era o Aristóteles. Então, durante muito tempo ali na história, leu-se o Aristóteles de maneira parcial, leu-se ou apenas as obras destinadas ao grande público ou as obras destinadas ali ao seu ensino. Então não se conheceu um Aristóteles ali de certa forma completa. Obviamente, compreender a ideia de um autor completamente é impossível, porque toda leitura de uma obra é uma interpretação. Eu posso ler o Aristóteles, a minha leitura, a minha explicação vai ser sempre uma interpretação da obra do Aristóteles, tá? Esses vídeos que eu gravo são interpretações de interpretações, tá? Mas a grande questão, assim, pelo menos tendo a visão ali do autor, das suas obras de maneira completa, nós temos uma ideia de quem foi o
Aristóteles, tá? É claro que muitas das suas obras ali se perderam, mas a gente pode ter uma ideia de quem foi o autor. Próxima aula nós vamos entrar mais detalhadamente na questão dos escritos, tentando trazer ali o que o Aristóteles traz dentro das suas obras, do que ele fala. Vamos falar desses escritos acromáticos e também vamos falar dos escritos destinados ao grande público. Então é isso, pessoal. Um grande abraço a todos. Nos vemos no próximo encontro.